Diabetes e câncer têm rotas fisiopatológicas parecidas. E cada vez mais a ciência vai mostrando que... Por quê? Existe uma correlação entre diabetes e câncer. Muitas pessoas que têm diabetes desenvolvem câncer. Aí você vai analisar, vai encontrando bases comuns. Aí você vai analisar a depressão. Depressão não tem nada a ver, é neurotransmissor, é cérebro, etc. E quando você vai olhar por essa ótica que nós estamos olhando, a gente vai chegando em bases comuns. O nome dessa palestra parece presunçoso, já que o câncer é a doença que desafia a medicina. É a doença que mais gera o impulso de pesquisa, de saber qual é a causa dela, de saber qual é o melhor tratamento, de descobrir um novo quimioterápico, de descobrir uma nova terapia. Quando eu fiz a residência em cirurgia aqui em Brasília, eu fiz residência de cirurgia no HUB, aqui no Hospital Universitário de Brasília. Uma residência muito boa. Logo depois dela eu passei na prova do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Então, eu fiz essa faculdade e eu reparava naquela época a cirurgia de câncer era mutilação. Eram grandes mutilações. A gente tinha até um dizer que era grandes cirurgiões, grandes incisões. Era o dizer da época, né? Quanto melhor fosse o cirurgião, mais ele abria um talho para tirar aquela massa toda e tudo aquilo. Hoje nós estamos vivendo uma outra realidade. Câncer, uma doença que nos ensina a viver, não é um título presunçoso, vocês vão ver por quê. Quando nós queremos nos prevenir de câncer, nós precisamos mudar a nossa vida para prevenir o câncer. E se o câncer nos tocou, eu uso uma frase que eu aprendi no Rio de Janeiro, é o toque de Deus, é o dedo de Deus. A gente não deve ver como uma coisa negativa, a gente deve ver como um desafio. Um grande desafio que nós fomos chamados para responder a esse desafio. Então, essas manobras que eu vou falar aqui hoje são muito importantes para que a pessoa, em primeiro lugar, mantenha uma qualidade de vida boa, uma expectativa de vida boa e que, obviamente, desde Hipócrates, todos nós que somos médicos, desde Hipócrates, queremos curar. É o objetivo do médico, é a cura. Mas desde que ele fez medicina, 2.400 anos atrás, ele já dizia a seguinte frase: o médico cura às vezes, melhora muitas e conforta sempre. Isso era a visão dele. Ele sabia que também, desde aquela época, existiam doenças que tinham a evolução que não era favorável, mas cumpria ao médico confortar e acompanhar aquelas pessoas. Então eu acredito que nós possamos cada vez mais entender isso. Enquanto a gente conforta o próximo, quando a gente traz informações que são evolutivas para aquela pessoa, informações que essa pessoa vai usar para melhorar o seu estado de alma, a gente pode não estar sabendo, mas a gente está contribuindo até para a reversão daquele câncer, até para a cura do câncer. Agradecendo desde já o Adriano, o Semente Nativa, que é o Adriano e a Ana Paula. O Adriano já tem o curso dele, o Semente Nativa oferece cursos. Quem quiser aprender, se aproximar mais da alimentação viva, procure o Adriano aqui quando acabar a nossa conversa. Bom, essa é a minha trajetória, meu mini currículo. E aqui dizendo que o câncer nos ensina a viver quando nós começamos a entender que precisamos mexer com a nossa fisiologia, mudar o padrão da nossa célula, mudar a maneira com que nós estamos tratando a nossa célula. O câncer é uma doença da célula. É a célula que fica doente. É o DNA dessa célula que passa por uma transformação e começa a responder a um outro estímulo que não é mais o estímulo do corpo como um todo. Então, precisamos mudar a fisiologia da nossa célula e precisamos mudar a fisiologia da nossa consciência também. É importante os dois. Um não pode ser separado do outro.
Os melhores resultados são a integração desses dois. A Maia não está aqui, agradecendo a Maia também, que é a minha companheira, minha colega de trabalho em todos os âmbitos. Publicamos juntos, escrevemos juntos, trabalhamos juntos. E vamos iniciar um programa de televisão novo agora, na Chef TV, uma televisão por internet. E nesse programa nós estamos gravando os programas padrão. Inclusive já estamos interessados em treinar os que nós chamamos de novos agentes de saúde. Quem quiser daqui também nos procurar para saber o que é um novo agente de saúde. Ah, eu quero ser um novo agente de saúde. Então, vem procurar as instruções com a gente vai voltar para Brasília para dar o curso dos novos agentes de saúde. Ganha dinheiro, viu? Ganha dinheiro de uma boa. Ganha direitinho, dá para viver bem. Bom, aqui está a Universidade de Brasília, meu doutorado na Alemanha. Fui professor durante 10 anos de fisiologia neurocardiovascular e respiratória. O que aprendi muito, sabe que a gente é professor, a gente aprende muito. Aprendi, inclusive, que eu fiz fisiologia na faculdade só para passar de ano, né? É como a gente normalmente faz fisiologia, aprendendo alguma coisa, e depois vem aquela matéria chamada farmacologia e arrasa com a fisiologia. Porque vem um remédio alopático e ele vai fazer tudo que a fisiologia faria. Você aprende que a fisiologia só serve para você entender o funcionamento do remédio alopático. Isso, não estou criticando a Universidade de Brasília, mas eu aprendi assim e descobri, sendo professor universitário, que a coisa continua a mesma. O aluno faz a fisiologia dizendo, lei de Poiseuille, meu Deus do céu, eles decoram a lei de Poiseuille. Fazem a prova, depois que acabou, ninguém lembra mais o que era aquilo. E no nosso curso Bases Fisiológicas, a gente vive a lei de Poiseuille, com canudinho, com suco de manga e com água de coco. Você entende uma lei fisiológica. Então, a gente tem técnicas de ensino também para a pessoa que quer entender medicina, usando artifícios simples, simplificando. Aqui está a nossa trajetória de trabalho, e cumpre-me dizer que eu estou muito honrado. Fomos convidados pela Secretaria de Botucatu, Secretaria de Saúde de Botucatu. Conhece essa cidade de São Paulo? É uma cidade importantíssima. Tem universidade, tem grande quantidade de cursos técnicos. Universidade que guarda, a Botucatu é onde está a Associação Biodinâmica do Brasil. É a origem da agricultura biodinâmica no Brasil, é Botucatu. Quer dizer, uma cidade-chave acabou de aceitar o modelo biogênico. Nós vamos começar lá. Esse é meu livro, tem algum deles aí. Esse livro foi escrito em 2004. Eu pretendo não mudar ele, eu vou fazer uma revisão agora dele. Ninguém acreditava nele, o único cara que acreditou nele foi o diretor da universidade. O restante, todo mundo dizia, isso aí é conversa fiada, médico na cozinha, que palhaçada, ainda dizia fazer um pouco, né? E realmente o livro mostrou que teve um fôlego aí, o próprio editor Alaúde ficou bem impressionado que o livro vende bem. Eu venho levando a mensagem viva desse livro adiante. E ao levar a mensagem viva, as pessoas passando, porque muitas famílias estão passando pelas mudanças, eles vão fazendo o famoso boca a boca. Compre esse livro, leia esse livro. Então, por isso que aconteceu isso aí. Meu doutorado, gente, eu fui formado dentro da mais alta tecnologia que vocês puderem imaginar. Eu estudava drogas que até hoje ainda são vanguarda. Na época que eu trabalhei aqui, eu estudei anticorpos monoclonais para evitar rejeição de transplante. A gente estudava a interação leucócito-endotélio para ver se aquele anticorpo monoclonal tinha, de fato, uma atividade no endotélio e etc, etc. Só que a gente acabava de fazer o estudo e ia comer bolachinha, wafer, tomando refrigerante. Era comum. Eu participava de congressos em toda a Europa e eu, na época, a gente notava essa ambiguidade. Então, eu estava junto com os alemães, então eu estava sempre ali naquela frente de alto nível. Mas era engraçado, a gente falava, olha aqui, olha, acabamos de provar que esse anticorpo monoclonal é efetivo contra a adesão leucocitária e previne o infarto agudo do miocárdio. Aí acabava, a gente ia comer salgadinho, salsicha, etc, etc. Tudo de alimentação que provocava essas alterações. E não tenham dúvida que até hoje, embora
Pode ser que as técnicas de microscopia tenham avançado mais ainda, mas muitos médicos ainda estão com o mesmo coffee break. Assim como nós fazemos aniversário para as nossas crianças, e a gente leva os alimentos mais letais que existem para comemorar o dia que a criança da gente nasceu. Alimentos que fazem mal para a nossa célula, alimentos que fazem mal para a nossa alma. A gente oferece esses alimentos para as crianças no dia do aniversário delas. Então, é por isso que eu estou aqui, é por isso que o lugar de médico na cozinha é uma forma de dizer: o alimento é o verdadeiro medicamento. Só que tem uma outra mensagem embutida nisso. A mensagem embutida é: a grande mudança é cultural. O grande impacto do nosso trabalho é mexer com um dos aspectos culturais mais arraigados na história do homem, que é a culinária. É o que eu como, é o que meu pai comia, é o que a minha família italiana comia, ou é o que a minha família goiana comia, é o que a minha família mineira comia. Então a gente tem aquela herança, e quando alguém vem dizer que aquilo está tudo errado eu não digo, a gente nunca diz que está tudo errado, mas que existem aberrações nesse tipo de alimentação, que as pessoas precisam mudar, aí você esbarra em um obstáculo cultural imenso. Quando eu falo em aberração, eu digo assim: eu fui criado comendo carne com doce de leite, porque eu sou filho de gaúcho. Era carne e doce de leite. Isso não é alimento saudável, nem aqui, nem em lugar nenhum. Meu pai é diabético, está morando aqui em Brasília com diabetes avançado. Fez AVC, é hipertenso. Meu avô, o pai dele, era diabético e hipertenso. Fez AVC. E eu sou filho dessa geração, não tenho nem diabetes, nem hipertensão e nem vou ter AVC. Espero. E as medições vão dizendo exatamente isso, que eu quebrei essa corrente familiar. Então, até a tal predisposição genética, amanhã eu vou falar um pouco mais disso, vou falar amanhã sobre epigenética. A predisposição genética caiu como conceito, não existe mais isso. Ah, minha mãe teve câncer de mama, eu vou ter. Não vai ter. Se você não quiser ter câncer de mama, a gente vai mostrar aqui, você não vai ter câncer de mama. Bom, também, o que eu gosto de falar? Eu trouxe esses dados da Alemanha. Eu tive ano passado lá, busquei a bibliografia na própria Alemanha e trouxe esses dados. Na Alemanha existe uma grande vitória contra o câncer, a vitória da tecnologia. Ou seja, o que está a grande virada do câncer? É o diagnóstico precoce, métodos sensíveis de diagnóstico. Diagnosticar uma lesão quando ela ainda tem 1 milímetro de diâmetro, né? Diagnosticar, então você tem a geniterapia, isso aqui já é questão de terapias, né? Mas você tem métodos diagnósticos extremamente acurados, e aí vem as terapias. Terapia gênica, nanoterapia, utilização de moléculas que atuam diretamente sobre o tumor. Terapia laser, esse robô cirurgião da Vinci, é um robô, já fez não sei quantas mil cirurgias. Ele atua em conjunto com os métodos de diagnóstico, ele vai lá precisamente, retira, faz injeções e etc. E as cirurgias minimamente invasivas, essa é a realidade do tratamento do câncer hoje. Então, eu tenho que dizer, eu vim aqui para falar contra a medicina? Absolutamente não. A medicina está dando passos gigantescos na resolução do câncer. Tecnologia avançando. 3 em 4 mulheres na Alemanha já não tiram mais o seio quando tem câncer de mama. 57 mil casos ao ano e há uma redução, quer dizer, uma taxa de mortalidade muito baixa em relação a outros países. A Alemanha conta com 500 centros de tratamento de câncer certificados. E eles conseguem homogeneizá-la, existe uma grande homogeneidade de tratamento. E, obviamente, grande disponibilidade de elementos quimioterápicos avançados. Enfim, lá, de certa maneira, o câncer está bem monitorado. Ou seja, isso gera a alta taxa de sobrevivência. Ou seja, o homem está conseguindo, de certa maneira. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber, né? Temos que ter confiança, temos que ter cuidado, né? Falar um pouco da prevenção, sempre as mulheres procurarem saber o que está acontecendo com elas na mama,
Eu não preciso falar isso aqui, acho que todo mundo está bem consciente disso. Os homens com a próstata, ou seja, fazer o check-up, procurar saber o que está acontecendo. E esse foi o esquema que eu trouxe para tentar explicar para vocês que, pelo menos do aspecto físico ou fisiológico, o câncer é uma doença que começa na célula e nos seus envoltórios. Para que o câncer seja ativado, é necessário que nós forcemos o corpo a modificar a célula. Nós temos que fazer força, porque o corpo trabalha, e é importante a mensagem, eu não sei quantos daqui estão vivendo a experiência do câncer, mas saibam de uma coisa que eu já vou dizer antes de começar esses detalhes aqui. O seu corpo agora está trabalhando para destruir esse câncer. O corpo trabalha constantemente e o tempo todo está trabalhando para que aquele câncer seja dominado. Um livro que eu trouxe da Alemanha está ali, chamado que o câncer não é uma doença. O câncer é um mecanismo de sobrevivência do corpo. É um pouco disso que eu vou falar aqui. O câncer, ele é uma forma que o corpo lança a mão de trabalhar com essas condições que nós geramos, condições anormais. Porque se nós conseguirmos melhorar a fisiologia do nosso corpo, nós estaremos dando um grande reforço para que o corpo possa, ele próprio, fazer o trabalho de remover o câncer. Nesse livro há uma referência do Reino Unido, de um trabalho de autópsias feito, que encontrou uma incidência de 70% de cânceres não diagnosticados em autópsias. Ou seja, muita gente não tem diagnóstico de câncer, vive com aquele câncer a vida inteira, sem saber que ele tem, morre por outra causa, e quando faz a autópsia encontra um tipo de câncer. Um estudo recente que mostra exatamente que com técnicas mais apuradas você encontra tecidos neoplásicos em diferentes órgãos do corpo ao fazer a autópsia. Quer dizer, muitos de nós já têm câncer, está convivendo com ele e não sabem. E aí tem a parte crítica. O autor desse livro critica exatamente esse fato. Às vezes você estava lá com aquela bolinha que teu corpo estava dominando e alguém fica sabendo disso. Em primeiro lugar, te dão aquela notícia com aquele ar gravíssimo. Praticamente te dão a notícia como se fosse assim, te dão um cartãozinho de uma funerária, né? Algo assim tipo, você está com uma doença mortal. Então, imediatamente, a pessoa que estava com aquela doença, com a qual ela ia conviver o resto da vida dela, sob controle, ele já recebe uma carga brutal de estresse em volta daquilo. Ele chega em casa, a família está de luto. Todo mundo já olha para a pessoa dizendo, coitadinho dele, quantos dias que ele tem aqui conosco. O câncer tem muito dessa informação pesada em cima dele. As pessoas dão um diagnóstico assim, como dizendo, olha, já está feita a sua condenação. E aquela pessoa podia viver com aquele câncerzinho lá numa tireoide, ou em uma suprarrenal, ou no rim, e esse câncer ser combatido por ela a vida inteira. E se ela aprendesse esses métodos, existiria grande possibilidade do câncer desaparecer. Olhem o que diz nesse mesmo livro. Eu só não posso dar para vocês lerem porque ele está em alemão. Krebs ist keine Krankheit. O câncer não é uma doença. E nós temos a experiência do David Servan Schreiber, um grande médico canadense, que desenvolveu um câncer cerebral. Escreveu o livro Anticâncer, que é um livro piramidal na história da medicina. Ele divide águas. É um livro importantíssimo. Ele morreu de câncer. Ele morreu de câncer, mas ele viveu 15 anos depois de um diagnóstico de um câncer intracerebral, altamente maligno. Ele teve uma sobrevida de 15 anos. E segundo ele mesmo diz, ele fala, com a intenção de levar isso para o mundo todo, comecei a fazer um agendamento de palestras uma atrás da outra, comecei a descuidar da alimentação, comecei a descuidar de mim e o câncer reapareceu. Ele fez um livro que ele faz o testamento dele. É lindo esse livro. É um testamento espiritual que ele deixa para o mundo, para o planeta. Então, é muito interessante, quando a gente trata desse tema, a gente tem que ter noção clara disso. Primeiro,
Pode ser que nós tenhamos, quem não tem diagnóstico, pode ser que tenha um câncer dentro do seu corpo, não se assuste, ele está aí, pode ser que vocês nunca saibam que ele está. Esse cara chega a falar que dependendo da abordagem que você desse a um câncer, ele poderia desaparecer como uma gripe. Ele simplesmente poderia desaparecer à medida que a pessoa tomasse consciência daquilo e colocasse seu próprio corpo em ação para reverter aquilo. Eu não vou dizer isso com tamanha ousadia, dessa maneira, mas eu prefiro dizer para todos que estão aqui esperançosos de ouvir uma mensagem. É essa mensagem. O corpo de vocês é capaz de combater o câncer. Sem a quimioterapia, sem a cirurgia, sem a radioterapia. Até dessa maneira ele seria capaz. Ah, então eu devo largar a radioterapia e a quimioterapia? Não. Como eu falei no primeiro slide, procurem a melhor tecnologia possível. Quem tiver recurso, procura o quimioterápico mais avançado, procura uma forma de terapia mais avançada. Elas estão avançando. Mas botem o corpo de vocês para trabalhar. Então vamos adiante. Essas bolotinhas que eu coloquei em volta da célula, isso é uma célula, tá? Coloquei assim azulzinha, para lembrar que a nossa célula é feita de água. A nossa célula é banhada em água. Nós somos seres aquáticos. 75% do nosso corpo é água. A nossa célula é isso aí mesmo, ela é sutil, ela quase não tem densidade. Ela é muito leve, é uma estrutura feita de membranas delgadas, membranas de alta complexidade, a membrana celular, a membrana do núcleo, o DNA. Quantas estruturas maravilhosas cabem dentro de um universozinho desse? Só que esse universozinho chamado célula, ele fica banhado no nosso corpo por uma substância chamada interstício, que é aquela água que fica em volta da célula. É nesse lugar chamado interstício que toda a história começa. Ah, não é dentro do vaso. Dentro do vaso também é o corpo todo. Mas é aqui no interstício que a gente vai definir várias questões que envolvem o surgimento ou não do câncer. E várias questões que vão nos dar autonomia e mais força para combater a doença. Estão aqui, nadando ao redor da célula, no chamado interstício. Então, dentro da célula, dentro de todos os nossos tecidos, dentro até do nosso plasma, existem essas estruturas que a medicina chama de plasmídios. São como se fossem microestruturas, parecem vírus. Vou tentar fazer a comparação para vocês. É como se nós tivéssemos vírus inativos dentro do nosso sangue. Vírus que são benévolos. Eles não causam mal nenhum. Eles fazem parte da estrutura viva do nosso sistema coloidal. São partículas envoltas por uma membrana, microscópicas muito menores que uma célula, estão vendo? E que fazem parte da nossa flora tecidual. Uau! Nunca ouvi falar disso, doutor Alberto. Pois é. Não está no currículo das faculdades de medicina. Mas eu só posso explicar isso no curso mais avançado. Porque existe uma questão de divisão no início do século XX. Houve uma divisão entre teoria do germe e teoria do terreno biológico. Aí eu deixo vocês com a curiosidade, não dá para explicar aqui, que é só para falar isso é mais uma hora de aula. Mas essas partículas existem, elas podem ser vistas em microscópio. O que nos leva a entender, puxa, quer dizer que a medicina vê coisas em microscópio e não reconhece elas? Exatamente. Não reconhece. Poderia reconhecer, mas não reconhece. A teoria do terreno biológico, ela nos dá uma visão muito diferente do que um médico aprende numa faculdade. Ela nos coloca na responsabilidade daquilo que está acontecendo no nosso corpo. Coisa que a teoria do germe não põe. A teoria do germe é a base de toda a indústria alopática que nós temos hoje. O que o médico alopata diz para você quando você tem uma gastrite? Usa omeprazol. Mas, doutor, eu tenho que fazer alguma dieta? Não, você pode comer pizza, cachorro quente e refrigerante. Usa o omeprazol que vai parar toda a secreção ácida.
Essa é a escola da teoria do germe. Ela surgiu o seguinte: você não tem responsabilidade nenhuma com a sua acidez gástrica. Isso é uma alteração sua, mas o omeprazol vai resolver tudo. Então a gente tem esse grande mata-mato biológico que é o omeprazol. É o correspondente ao glifosato na agricultura. O mata-mato na agricultura é o omeprazol no corpo humano. Você está usando uma substância que no futuro vai desenvolver câncer de estômago na pessoa. Nós precisamos de um estômago ácido e todo médico chegando no pronto-socorro, o paciente, meu estômago está com azia, ele não consegue nem acabar a palavra azia. Eu já estou com A, ele já está prescrevendo omeprazol, toma, vai lá. É assim que aconteceu. Está dessa maneira. E a teoria do terreno biológico, eu estou tentando, não adianta querer explicá-la aqui. A teoria do terreno biológico, a grande característica dela é que ela nos coloca na responsabilidade do que está acontecendo no nosso corpo. A gente pode mudar uma secreção ácida, a gente pode mudar uma bronquite, a gente pode mudar uma cólica uterina, a gente pode mudar uma enxaqueca, a gente pode mudar uma colite ulcerativa, a gente pode mudar uma doença de Crohn, a gente pode mudar a depressão, mudando o nosso terreno biológico. E isso se aplica ao câncer também. Aqui está uma imagem de sangue normal. Células chamadas glóbulos vermelhos ou eritrócitos, arredondados como tomatinhos com a sua estrutura lisa, alguns glóbulos brancos junto. Aqui dizendo em inglês, sangue normal, microscópio de campo escuro. Quando nós adquirimos esse padrão alimentar que é rico em amido, rico em pão, rico em açúcar, eu sempre digo, açúcar é doce na boca e é ácido no sangue. O que é o pão? O pão é o açúcar, desculpa Gilberto, né? Eu já sempre peço desculpas para você, que era um dos maiores padeiros de Brasília, mas eu sempre digo o seguinte, a questão é que muita gente tem a dieta centrada no pão. Tem gente que come pão de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo comendo pão. Quer saber? Dieta típica de agente de saúde, do programa de saúde da família. Dieta típica de enfermeira. Dieta típica de cirurgião no hospital. É ou não é? É todo mundo beliscando pãozinho o dia inteiro. Pãozinho, pãozinho, cafezinho doce. Então essa alimentação, o açúcar e o amido, reduzem o pH do nosso plasma. Reduz o teu pH o suficiente para gerar ácido lático no teu sistema, para esgotar as capacidades corporais de eliminar ácido pelo rim, pela respiração e pela pele. No momento que a gente esgota a capacidade de eliminar tanto ácido gerado pela dieta, esse ácido, esse sistema ácido, próximo slide, favorece a modificação dessas partículas. Volta, Adriano, que teve gente que não viu. Vai de novo. Viram o que aconteceu? Essas partículas que faziam parte da flora intrínseca dos nossos tecidos e do nosso sangue, elas começam a se pleomorfizar. Elas receberam a mudança do pH, que se tornou ácido, e elas começam a sofrer transformações. Esses plasmídeos começam a se transformar em vírus, em bactérias e em fungos dentro do nosso sangue, porque nós reduzimos o nosso pH, ou nós esgotamos a nossa possibilidade de eliminar o pH. Vocês já ouviram falar daquela doença tão simples, dor na coluna, lombalgia. Ah, estou com dor na coluna. Você não está com dor na coluna. Você está cheio de ácido lático na musculatura paravertebral, que teu corpo não consegue eliminar. Então, a lombalgia é caracteristicamente diagnóstica de acidose corporal. Ah, todo mundo tem lombalgia. Por que todo mundo tem lombalgia? Porque está todo mundo cheio de ácido no sangue. O sangue está ácido. Não está ácido a ponto de ir para a UTI, mas é ácido a ponto de acumular ácido em todos os setores do corpo. E isso determina uma coisa muito pior. Próximo slide. Essa modificação cria esses parasitas dentro do nosso sangue. São parasitas que eles começam a se alimentar dos glóbulos vermelhos. Eles começam a se alimentar de material nutritivo do plasma. Eles começam a se alimentar de tudo que tem origem. E como todo ser vivo se alimenta, depois que ele se alimenta, ele faz o quê? Faz cocô. Então, esses seres que vivem dentro do plasma, de acordo com o nosso pH estando ácido,
eles começam a fazer cocô no nosso plasma. E qual é o nome do cocô do fungo? Micotoxina. Exemplo de micotoxina: ácido úrico é micotoxina. Ácido oxálico é micotoxina. Aflatoxina é micotoxina. Octratreocina é micotoxina. Patulina é micotoxina. Álcool é micotoxina. Aldeído ácido é micotoxina. Olha, gente, falo as 400 para vocês. São 400 micotoxinas que os fungos dentro do nosso plasma são capazes de produzir. E a grande parte dessas micotoxinas são cancerígenas. Elas estimulam o surgimento do câncer. Elas alteram o DNA e deixam a gente propenso a ter câncer. Só isso já é um fator importante e que não está escrito nos livros de medicina. Os livros de medicina falam em álcool, e não está errado. O álcool é o maior causador de câncer. Vocês sabiam? O maior fator ligado a câncer é álcool. Porque o álcool é uma micotoxina fúngica. O vinho é o cocô do fungo da uva. O saquê é o cocô do fungo do arroz. A vodka é o cocô do fungo da batata. A cachaça é o cocô do fungo da cana. A cerveja é o cocô do fungo da cevada. Todas as bebidas alcoólicas vieram de um cocô de fungo. Foi algum fungo que fez cocô e virou uma bebida que a gente bebe e acha algum prazer nisso. Tem gente que tem prazer nisso. Mas é cocô de fungo. Então, álcool é um enorme cancerígeno. Mas nós temos muitos outros. Próximo. Então, só para mostrar algumas imagens, no curso a gente mostra vídeo, tá? E eu agora finalmente estou comprando meu microscópio, depois de tantos anos, para ter as imagens ao vivo durante o curso. É só furar o dedinho. Você fura o dedinho e vê tudo isso aí no sangue. Aqui estamos com a caminhada, tá? Estamos evoluindo com uma série de alterações. Começamos com amido e açúcar, que fazem parte da dieta contemporânea de todo mundo que está aqui. Quase todo mundo que está aqui come muito açúcar e come muito amido. Porque somos brasileiros, somos aqui mineiros ou goianos, moramos em Brasília, então temos esse hábito. Então, se nós temos esse hábito, estamos promovendo acidez no nosso plasma. Agora aparece um outro fator, que é a multiplicação desses fatores. Eles vão se multiplicando. Próximo. Quando você está com aquele fungo no pé, o pé de atleta, é porque tem um fungo no pé. Não tem fungo no pé. Pé de atleta, micose na pele, mulheres com candidíase vaginal, tudo isso é o fungo querendo fugir. Vocês já viram como é que planta shiitake e shimeji? Você fura um pedaço de madeira e semeia lá dentro da madeira. Ele fica escondidinho lá dentro. Chega uma hora que eles saem para fora. Esse fungo que está dentro do sangue, ele escolhe um lugar quentinho e úmido para sair. E ele sai, vai embora. Vai pelo cabelo, vai pelas costas, região inguinal, pé, vagina. Muitos casos de bronquite são... que você vê lá o fungo no exame de escarro. Não, o fungo não tem nada a ver com isso. É o fungo que tem a ver com tudo. Está cheio de fungo para tudo que é lado. Você está com alguma micose é porque teu sangue está cheio de fungo e não tem para onde sair. Você reverte a alimentação da pessoa, muda a alimentação da pessoa, o fungo desaparece. Faça um teste. Faça o seguinte teste. Passem o dia inteiro comendo açúcar, como um monte de doce, quem não for diabético. Vocês vão ver que no final, no dia seguinte, vai aparecer algum fungo em algum lugar. É na hora, não demora muito não. Depois você retira tudo isso, o fungo desaparece. Não precisa usar nistatina. O fungo vai embora se você retira açúcar e amido. Outro fator importante, toda mulher diabética, é comum que a mulher diabética tenha corrimento vaginal por candidíase. Por quê? Porque a glicemia dela está alta. Glicemia alta, pH baixo. Glicose no sangue, açúcar é ácido. Então ele baixa o pH. Os fungos crescem, tem alimento para eles, que eles se alimentam dessa glicose aumentada, e daí todo o problema que a gente vê. São apenas sintomas de um problema central. Olha a quantidade de mofo nessa amostra de sangue. Isso aqui é sangue mofado. Ele não está aí há 3 dias, não. A pessoa colheu, botou na lâmina e aparece isso. Artigo publicado por Agenor Álvares e Eduardo Garcia.
pesquisadores que constataram que o brasileiro está recebendo uma carga de 5,9 litros de agrotóxicos por cabeça por ano. Nós estamos banhados em agrotóxico. Não apenas em agrotóxicos, nós estamos comendo plantas quimerizadas, que são capazes de produzir proteínas fatais para lagartas. Aí a gente diz assim, é fatal para a lagarta, mas para a gente não faz nada. Será? Então nós temos proteínas, as chamadas proteínas CRY, são proteínas produzidas por essas plantas quimerizadas. Essas proteínas são capazes de causar alterações neoplásicas no corpo humano. O Michael Hansen trouxe todas as alterações que já são comprovadas por essas proteínas que surgem dessas plantas que foram transformadas em agrotóxicos. Ah não, transgênico, isso é coisa de natureba. Ah, isso é coisa de implicância, é ecochato. É ecochato. Esse pessoal chato que fica dizendo que tem aquele tezinho ali, não tem nada, posso comer aquele milho tranquilamente. Sucrilhos, dou para criança. Aquele milho que mata a lagarta quando ela come o milho, aquele milho dos sucrilhos ainda tem a proteína CRY lá dentro, que determina alterações imunes, determina alterações da imogenicidade, determina alergenicidade, determina alterações profundas na nossa resposta imune. Próximo. Eis aqui, foi isso que eu coloquei, essas substâncias esquisitas, esses metais pesados, essas substâncias originárias do petróleo, essas dioxinas, esses pesticidas persistentes. Hoje em dia se encontra pesticida na gordura de urso polar. E de onde veio? Como é que foi parar na Groenlândia? As correntes marinhas levaram da onde? Levaram de rios que desembocaram no mar, rios de plantações aonde predominam agrotóxicos no Brasil. Brasil recordista mundial da utilização de agrotóxicos em todo o planeta. Somos nós. E será que a gente não pode contar isso como um fator? Por que os médicos não acreditam que isso seja um fator? Alguém aí teve aula de toxicologia de agrotóxico na faculdade? Os médicos que estão presentes? A gente não tem. Nenhum médico é passado noção de toxicologia de agrotóxicos. É por isso que quando alguém pergunta para o médico, vem cá, eu devo comer orgânico? O médico fala, isso é bobagem. Pode comer, isso aí é porque frescura. E eu tenho relatos de produtores de batata que, para garantir que a batata chegue bem no mercado, eles aplicam fungicida quando a batata está na caixa. Aí pergunta assim, mas vem cá, você come essa batata? Eu não como não, de jeito nenhum. Mas então por que você faz isso? É para vender. Então a mentalidade de muita gente é colocar o veneno porque aquele produto precisa ser vendido. A consequência daquele produto ser vendido, temos mais um fator que nós discutimos também em mais profundidade quando temos mais tempo, que é o fator chamado, outro produto industrial, chamado gorduras industrializadas. Hoje nós vivemos um mundo da gordura industrializada. A gordura industrializada está em tudo. Chocolate, bolacha, caramelo, as pessoas que estão estudando gastronomia, em escolas de gastronomia, aprendem na escola de gastronomia a usar gordura hidrogenada para fazer algo melhor. Está dentro do currículo, está lá como utilizar a gordura hidrogenada para fazer emulsificações, para fazer a consistência do alimento ficar melhor, para que o alimento fique conservado mais tempo. Olha o que a gordura hidrogenada faz na célula humana. Ela se interpõe na membrana celular. A gordura hidrogenada, ela se coloca na membrana celular e sabota a membrana celular. Numa rota muito comum com o diabetes. Quer dizer, muito do diabetes tem a ver com alterações na membrana celular por substâncias halógenas, substâncias estranhas presentes na dieta e que não tem nada a ver com a gordura do nosso corpo.
Mas elas, por serem gorduras e por serem digeríveis, elas são digeridas como gordura, são absorvidas como gordura, são transportadas como gordura e são colocadas na parede da membrana celular como gordura. Daí isso aí tem uma implicação enorme, até num componente que acompanha o diabético e acompanha a pessoa que desenvolve câncer muitas vezes, que é o componente mental. É o componente da negatividade, da não aceitação do desafio e da entrega dos pontos, que é a depressão. A pessoa, por que a pessoa caminha para uma depressão? E por que eu estou falando isso? Porque a pessoa pode melhorar disso. Se ela trocar as gorduras que fazem parte da dieta dela, quem quiser comer cookies feitos de chocolate, as crianças comem, só que você usa gordura do coco orgânica, você usa, enfim, castanhas, usa uma série de gorduras biológicas e naturais, que compõem a membrana celular e compõem a mielina do sistema nervoso, ajudando a redimensionar o nosso próprio metabolismo de neurotransmissores cerebrais, melhora a nossa condução nervosa, melhora a nossa capacidade de formatar, de neuroplasticidade. Tudo isso é alterado pelo padrão alimentar. Essas gorduras que estão no sorvete, que estão em alimentos os mais inofensivos, e principalmente alimentos que se dão para crianças. O que é o chips? Chips, existe apenas uma variação da molécula do chips fazer ele virar plástico. O chips é muito próximo do plástico. Pega um chips e acende com um isqueiro. Ele pega fogo. O chips é um plástico. E as crianças estão aí recebendo esse plástico, que esse plástico vai involucrar a membrana celular de cada célula do corpo, tornando as células inviáveis. Tanto inflamação como desidratação. Aí vem mais um fator. Mas vem cá, por que nunca ninguém me falou disso? Um fator que contribui muito para a manutenção da célula neoplásica é a desidratação. A gente vive constantemente desidratado. Nós não bebemos a água que deveríamos beber. Então, ao desidratarmos, o próximo slide, olha o que acontece com a célula. Ela encolhe. Olha aí. Você vai diminuindo a quantidade de água disponível na matriz intracelular. Você vai diminuindo a quantidade de água disponível na matriz intranuclear, aonde está o DNA. Você diminui a quantidade de água disponível para a célula. E a água, todos sabem, que é o veículo sobre o qual todas as reações ocorrem. Isso inclui reações de transdução, isso inclui reações de interpretação do DNA. Erros do DNA ocorrem por conta de desidratação. Então nós devemos e procuremos o tempo todo nos hidratar, aumentar a quantidade de água. E principalmente, eu falei, ele me deu uma aguinha de coco que eu agradeci, porque a água do coco, além de é mais do que água mineral, é uma água biológica e é uma água estruturada. Essa água estruturada, ela entra no nosso sangue como plasma. Então ela tem uma propriedade de reidratação do nosso sistema totalmente diferente do que uma água mineral boa ou de uma água filtrada. A água que vem da planta é a melhor água para o nosso corpo. Finalmente, a vitamina O, próximo, que a gente aborda próximo, o estresse oxidativo. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu vou tomar comprimido de coenzima Q, ou então vou comprar um comprimido caríssimo de vitamina tal. Você pode até fazer isso. Eu não chego a dizer para vocês que isso é errado. Que nós usemos substâncias que todo mundo sabe que beber clorofila, que eu tomei uma antes de começar, quando você bebe o extrato da grama do trigo, você aumenta a capacidade de carreamento de oxigênio do seu sangue. Porque a clorofila, imediatamente é aproveitada, a molécula da clorofila é muito semelhante à molécula da hemoglobina.
Então, quem toma um copinho de grama de trigo por dia, está garantindo a hidratação, está garantindo a oxigenação do seu plasma. E mais, essa pequena ervinha milagrosa, quem é que conhece? Vocês não conhecem grama do trigo? A grama do trigo é a planta mais estudada hoje em dia, como planta, como reino vegetal. Porque a grama do trigo está promovendo milagres ao redor do mundo. E por quê? Que além de ser uma planta que leva oxigênio para dentro do sistema, ela leva substâncias carreadoras de oxigênio do reino vegetal. Estimula a eritropoiese, estimula o surgimento de nova hemoglobina. Estimula o surgimento de novos glóbulos vermelhos. E é carreadora de substâncias antioxidantes, poderosíssimas. Então, é a vitamina O. Então, para mostrar para vocês, esse estudo, essa imagem é do Gabriel Cousens. E eu perguntei para ele, quando eu estive na Argentina com ele, eu falei, Gabriel, por que você não publicou ainda um livro sobre câncer? Quantos casos você tem de reversão de câncer? E a única coisa que ele fez, para mim, foi dar um sorriso enigmático. Eu entendi o sorriso enigmático dele. Aquele sorriso queria dizer, eu já estou curando o câncer, mas eu não posso publicar ainda. É muito complicado mexer com a indústria do câncer. Muito complicado. Existe todo um aparato, como a indústria do diabetes, tá? São indústrias. Todo um aparato que envolve isso. E tocar nesses assuntos e publicar um livro, ele já publicou do diabetes, está aqui. Ó. Ele enfrentou todo esse cartel do diabetes e publicou a cura do diabetes pela alimentação viva. E eu cheguei para ele com a minha sagacidade de médico e disse, vem cá, quem cura diabetes cura câncer. Ele deu aquela risadinha enigmática para mim. Então, essa imagem veio do livro, de um dos livros dele, mostrando o câncer linfático e um distúrbio micotóxico em uma paciente com câncer de mama. Com câncer de mama não, com alterações pré-neoplásicas. Isso são todas mostras de sangue, tá? As duas imagens são gotas de sangue com grande quantidade de fungos, num aumento maior, tá? Só estou mostrando essa imagem para vocês memorizarem ela vai voltar. Próximo. Aí vem a questão da nossa alimentação. Por que orgânico e por que cru? Por que alimento cru e por que alimento probiótico? Por que nós precisamos nos importar com isso? Por que o nosso alimento tem que ser cru? Ah, mas o médico me disse que não devo comer nada cru. Ah, não, porque eu estou fazendo um tratamento quimioterápico, a minha imunidade diminuiu. Ele proibiu de comer coisas cruas. Olha só o que dizem. Sabe por quê? Que existe um paradigma antigo que acha que no alimento cru vai ter ameba, que vai ter bactéria, que vai ter coisa errada. Quando é exatamente o contrário. Observem aqui. Qual é o efeito do cozimento? Seria eliminar a bactéria. A gente cozinha para eliminar a bactéria. Próximo slide. Só que após a gente cozinhar, existe um crescimento acelerado de bactéria. Por quê? O que a bactéria está fazendo num determinado alimento? Ela está ali para... O alimento entrou em degeneração, a bactéria está lá para fazer o processo que ela foi chamada. A bactéria está sobre substâncias que estão degenerando. Próximo slide. Olha a quantidade de bactérias por xícara de mel. 5 milhões de bactérias numa xícara de mel. Próximo. 5 milhões de bactérias por uma xícara de leite. Próximo. 7 milhões de bactérias em uma dose de manteiga, em 100 gramas, uma xícara de manteiga. Próximo. 37 milhões de bactérias por ovo. Próximo. 100 milhões de bactérias patogênicas, hein? Eu estou falando bactérias que causam doença humana. 100 milhões de bactérias por porção de queijo. Próximo. 225 milhões de bactérias por porção de sorvete. Próximo. 336 milhões de bactérias por porção de carne, frango ou peixe. A peixinho é saudável. Saudável. Próximo.
um prato aquilo, não um prato aqui do Bulme. No Bulme tem muita culinária viva, muito alimento sendo feito. Mas vocês vão comer num restaurante self-service que foi feito às 10 da manhã, e vocês vão comer 1 da tarde, ela já tem 3 horas que foi preparada. Você pode encontrar até 1 bilhão de bactérias patogênicas em um prato aquilo. Então, para lembrar, então aonde estão as bactérias? Nos alimentos que foram cozidos? Aí o médico diz, coma tudo que for cozido e não coma nada que for cru. Próxima imagem. Você pega